Bom dia, minha gente! Estamos aqui na nossa live de devocional com arte hoje, a primeira do ano que nós vamos fazer, né? Então, vamos dar sequência aí às nossas artes que nós fazíamos, né? Até então, e esse ano, olha lá quanta coisa, né? Vai ser a nossa primeira, né? E vamos depois manter aí um dia para fazermos sempre, como fazíamos antes, no sábado. Às vezes não conseguia no sábado ou domingo, mas sempre que tiver a data eu vou colocar lá para nós, tá? Então hoje nós vamos ilustrar justamente o Salmo 91. Então, vamos lá e a gente vai falar justamente do que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Eu gosto muito da versão Almeida Revista e Atualizada, então ela mesma. Então eu vou pegar aqui, ó, eu tô com a minha Bíblia hoje, a Bíblia Bouquet, da Fé Ilustrada. Eu tenho até cupom, né? Tenho cupom de desconto na Fé Ilustrada, 10% de desconto na loja. É Iane Lipatim 10. Quem quiser, tá bom, gente? Então, vamos fazer lá. Então, aqui eu tenho o Salmo 91, vou aproveitar para fazer nesse espaço, né, que é o espaço maior que eu tenho aqui na minha Bíblia. Então, a gente faz o quê? Como nós já falamos sobre o Salmo, já falamos da leitura do dia de hoje, a nossa arte vai ser em cima do que nós estudamos já, tá? Então, a gente vai conversando e a gente vai fazendo o desenho, então, passo a passo. O que a gente precisa? Um lápis, uma borracha, né? E você pode pintar com o que você tiver. Lápis de cor, caneta, canetinha, né? O que você tiver. Eu vou usar aquarela. Eu gosto da aquarela, primeiro porque a aquarela, ela é mais rápida de pintar e fica desse jeito vintage, né? Fica manchadinho, assim. Fica muito, muito linda. Essa Bíblia aqui é a da Fé Ilustrada, tá? Na Fé Ilustrada eu tenho cupom de desconto, eu tenho até que colocar ali. E o meu cupom de desconto é Iane Lipatim 10, tá? Deixa eu escrever aqui. Iane Lipatim. Porque se for para comprar, gente, que compre com desconto, né? Esse aí é o meu cupom de desconto lá na Fé Ilustrada, né? Não é necessário ter uma Bíblia com espaço, é só para quem gosta mesmo, quem quiser, mas quem não quiser pode fazer num caderninho, né? Inclusive, eu comecei fazendo num caderninho, mas aí depois, para eu organizar e para eu me encontrar, ficou melhor assim, tá? Então, eu tenho as Bíblias com espaço, então você encontra vários modelos de Bíblia, com espaço hoje em dia, né? É fácil de achar. Esse é o modelo que eu estou usando hoje e que na loja eu tenho desconto. Então, se for comprar, né, gente, que seja com desconto melhor, a gente fica bem feliz. Então, vamos lá, a gente vai fazer o desenho aqui passo a passo. Como esse salmo aqui, que nós já estudamos, então, é o salmo, é um salmo bem conhecido. E a gente vai fazer o desenho desse lugar, né? Ao mesmo tempo que ele fala sobre, ele faz um contraste, né? Tão lindo aqui sobre o descanso e o abrigo, ao mesmo tempo que ele fala sobre um refúgio, um lugar forte, né? Ele também fala sobre cobrir olha só, na fragilidade das penas de uma asa, num lugar seguro, né? Então, esse lugar seguro que nós encontramos em Deus, nós também temos uma fortaleza muito forte e também debaixo das asas. Olha só, né? Que é um lugar que pode parecer frágil, mas ao mesmo tempo traz o consolo e o amor e também a fortaleza. Você tá entendendo? Olha que coisa linda, porque esse lugar, essa casa, esse esconderijo do Altíssimo, né? Ele abrange tudo isso. Ele abrange tanto uma fortaleza quanto um lugar de consolo e de abrigo. Isso é maravilhoso. Então a gente vai desenhar hoje aqui, e eu fico aqui subindo e descendo aqui para ver. Então eu fico olhando aqui, ó.
Então a gente vai fazer. Como que a gente faz os devocionais com arte? Porque eu sei que tem bastante gente hoje aqui pela primeira vez, né, gente? Digam aí quem que tá pela primeira vez, porque aquelas que já estão há mais tempo já vão, né, te fazer bem-vinda aqui. Então o que que a gente faz? A gente faz o estudo, a gente faz porque nenhuma arte que eu compartilho aqui com vocês é uma arte sem sentido, tá? Não é simplesmente por um desenho, mas é em cima daquilo que foi falado. Então nós já falamos no nosso estudo e agora eu vou fazer uma arte, um desenho que vai ser feito passo a passo com vocês. Esse desenho, então, vai ilustrar o que nós estudamos. Então, a gente bate o olho naquele desenho, a gente vai se lembrar do que nós estudamos, tá? Então, esse é o objetivo aqui do nosso devocional com arte. Então, eu começo fazendo um desenho aqui com o meu lápis, tá? O que que a gente vai desenhar, gente? A gente vai desenhar uma casinha de passarinho aqui. Eu vou pegar essa imagem do pássaro, tá? Do laço do passarinheiro, apesar, né? Mas eu quero falar sobre um lugar de descanso, uma habitação, um refúgio, uma morada. Então eu vou pegar esse desenho aqui, que vai ser bem vintage, porque isso é outra coisa que a gente gosta, que é um desenho vintage, tá? Então eu vou fazendo aqui e vou ampliando para que fique melhor para vocês verem aí. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui, ó. Eu vou ampliar aqui para vocês verem. Então, vocês podem fazer numa folha, tá, gente? Numa folhinha de A4, você pode dividir no meio, ficar com uma folha tamanho A5 e fazer, né, um caderninho assim também, um caderninho de desenho. Então, o que que a gente vai começar? A gente vai começar fazendo uma casinha. E o que que eu gosto de imaginar primeiro, né? Delimitar os espaços do meu desenho. Como nessa minha Bíblia aqui, né, ela tem esse espaço, eu vou desenhar duas casinhas de passarinho aqui para fazer menção a isso que nós acabamos de estudar, tá? Então eu vou fazer uma casinha de passarinho aqui mais alta, ó. Então eu gosto de delimitar, aqui eu só estou delimitando o espaço. E vou fazer uma casinha aqui mais baixo de passarinho. Porque aí aqui em cima vai ficar a parte para eu escrever o meu versículo, que vai ser 91, versículo 1 e 2. Eu vou escrever ele todinho aqui, gente, tá? Então eu vou escrever ele aqui. Então eu vou deixar essa parte todinha aqui em branco para que depois eu escreva o versículo. Aqui eu já delimitei o espaço das minhas casinhas, que vão ser aquelas casinhas, só que elas vão ser, vai ter uma madeirinha aqui, ó, para firmar no chão, tá? Dá pra ver, gente? Dá pra ver. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou começar pela casinha a mais baixinha aqui, tá? Então, essas casinhas vão ser bem fáceis, gente. Por isso que eu digo, os nossos desenhos aqui são bem fáceis, tá? Então, eu vou fazer uma casinha bem simples, tudo com lápis, porque depois eu vou apagar, vou contornar, ó. Fazer aqui o tetinho dela. E, pra ela ficar bem bonitinha, em vez de eu descer reto, eu vou descer levemente inclinadinha aqui, pra ela ficar gordinha aqui, ó. Gente, simples assim, ó. Tá vendo? Ficou tipo um pentágonozinho e aqui é o teto dela, ó, o telhadinho dela, tá? E é o que eu falo, gente, não precisa de régua, porque a gente... Olha só, a casinha já tá pronta. Aqui o suporte da casinha, casinha de passarinho, tá? E aqui como se fosse um ramo, né, de madeira assim. Vou pôr um pezinho aqui, ó. Que também é um suporte pro passarinho. Olha que coisa mais fofa, gente. Tá? Fiz uma casinha. Minha casinha primeiro aqui já tá pronta. E o que que falta nessa casinha? O buraquinho aqui, né? Para o passarinho entrar. Olha que coisa mais fácil, gente. Tá? Então, essa é a primeira casinha. Essa outra casinha aqui... Porque é muito simples, né? A gente podia, inclusive, se você quiser, você pode deixar só uma casinha. Eu vou fazer, porque eu vou aproveitar, porque justo nessa folha aqui tem bastante espaço. Então, eu vou fazer mais uma, tá? Só que eu vou fazer ela um pouquinho diferente para ficar bem vintage, bem artesanal, que a gente gosta dessas coisas. Então, eu vou fazer aqui o suportinho. E essa casinha aqui, eu vou fazer ela mais comprida e mais fininha. Só para ficar diferente. Mas tá vendo que ela ocupa o mesmo... eu limitei já o espaço dela, tá? Ó. Eu vou pôr aqui o teto dela. E ela tá mais compridinha aqui, ó. Dá pra ver, gente? Ó. Bem fácil.
Aqui, ó. E daí essa aqui também vai ter um galho aqui, né? Um galho não, como é, gente? Um suporte aqui de madeira. E vai ser bem rústica essa palavra, bem rústica. Vou fazer 2 pezinhos aqui, ó. 2 suportezinhos aqui. Aqui eu pus um, aqui eu vou fazer 2. Só pra ficar diferente. E a entradinha bem aqui em cima. Olha como já tá com cara de passarinho, não tá, gente? Tá muito com cara de casa de passarinho, ó. Então, eu já tenho 2 agora. A gente vai fazer umas gracinhas aqui com essas casinhas, né? Que a gente não aguenta. Então, dentro dessa daqui, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer umas... Aqui eu já finalizei elas aqui, né? Aqui embaixo, eu vou fazer tipo um matinho assim, ó. Ó, sobe um aqui pra lá, né? Pra não deixar aqui sem fim, ó. Como se estivesse flutuando, não, né, gente? Vamos fazer uns matinhos aqui embaixo, como se fosse o fundinho ali. E aí, aqui a gente vai fazer, olha, que fica bonitinho, deixa eu ver se eu vou fazer. De uma pra outra, eu gosto de sabe aquelas... Deixa eu pegar uma borracha. Como é que chama, gente? Aquelas luzinhas penduradas. Como é que chama aquelas luzinhas? Você pode fazer aí no espaço que você tiver, né? Se tiver também, né, gente? Se não tiver, não tem problema, não precisa. Aqui, ó. E eu vou fazer mais pra lá ainda. Aqui vão ter as bandeirolinhas, assim, sabe, gente? Olha que coisa mais fofa, as bandeirolinhas. Isso aqui é só pra fazer uma graça, né, gente? Tá? E aqui eu vou fazer como se estivesse indo pra lá também. Como se fosse uma comunidade de passarinhos, né, gente? Tá? Então eu vou deixar assim pra ficar bem bonitinho. Ou eu posso fazer, ao invés disso, luzinhas. Acho que pode ser também, tá? Vocês me dizem, vocês querem bandeirolas ou as luzinhas. Agora, tá? Agora a gente já tá com as 2 casinhas. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai desenhar um passarinho, né, gente? Um passarinho a gente vai ter que ter aqui. As luzinhas. Vocês me digam, eu vou ver qual que vocês escolhem mais, tá? Então aqui o passarinho. Como que a gente vai fazer o passarinho, gente? Olha só que coisa mais fofa. Vou colocar aqui... Não vou pôr esse suporte aqui, não. Eu ia pôr, mas vai ficar muito alto, eu não quero. Ó, aqui eu vou colocar um passarinho. Eu vou pôr ele bem aqui em cima, ó. Como que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma bolinha. Como que eu desenho um passarinho? Eu vou desenhar uma bolinha aqui, ó. Aí dentro dessa bolinha eu faço uma curvinha bem pequenininha aqui, ó. Ó, já tá com o passarinho feito, ó. Ó, meu passarinho. Tá bom, gente. Olha como é fácil. Fiz uma bolinha, fiz uma voltinha lá em cima pro passarinho ficar bem gordinho. Olha que bonitinho. E já tá o passarinho feito. Aí faço 3 rabinhos aqui, ó. E já tá aqui o passarinho feito. Pronto, gente. O nosso desenho já tá pronto. Eu já vou fazer o contorno que fica mais fácil da gente ver o desenho, tá? Então, é aquilo que eu falo, ó. Eu vou pegar uma folha aqui pra pôr embaixo, pra não, né, pra ficar melhor pra eu fazer o meu desenho. Eu vou usar uma caneta à prova d'água. Por quê? Porque eu vou pintar de aquarela em cima, tá? Porque eu vou pintar de aquarela em cima. Se você não tem caneta à prova d'água de contorno, essas nanquins, sabe? Essas nanquins são ótimas porque elas não borram. Aí eu posso pintar com aquarela. Se você não tem caneta à prova d'água, então você pinta primeiro de aquarela e depois você faz o contorno com a tua caneta. Porque se você fizer antes com uma caneta e depois passar a aquarela, como a aquarela é com água, vai borrar tudo, tá bom? Então, a gente vai fazer nessa ordem aqui o nosso desenho. Tá, gente? Então, vamos lá, essa parte do contorno e depois a gente vai escrever o texto lá em cima. E como eu falo, né, que é muito legal a gente fazer o nosso desenho. Vocês escolheram as lampadinhas, gente? Vou fazer as lampadinhas, então, tá? Aí, a gente faz umas bolinhas aqui penduradas. Como eu falo pra vocês,
o nosso desenho, eu gosto de fazer bem vintage, assim, sem muita precisão no desenho. Então, a gente pode fazer assim, bem segurando no meio do corpo da caneta, que daí não fica tão preciso o nosso desenho, tá? Ó. Então, agora só, gente, ó. Ó. Aqui, ó. Aí a gente faz o quê? Double line, né? Pra ficar ainda mais vintage. Ó, 2 linhas. E... ó. Olha que lindo, gente. E aqui a gente pode fazer como se fosse a madeirinha, né? Ó. Tá? E aqui, ó. Também tudo double line, ó. Então, só tô cobrindo aqui, ó. Ó, double line em tudo, porque fica bem vintage. Ó. Até no raminho aqui, ó. Depois que a gente pinta, a gente vai vendo como que ele vai ficar. Olha só. Então, a primeira casinha já tá, gente. Olha como é fácil. Agora a segunda. Essa segunda eu fiz mais gordinha e coloquei o passarinho em cima. Então... ó. Aqui, ó, eu gosto. E aqui essa casinha aqui. Aqui o passarinho, olha. Show. Olha só, gente. O que vocês estão falando aqui? Deixa eu ver. Ai, eu não coloquei, né? Salmos 91, versículo 1 e 2, tá? Tá? Aqui, ó. Ó. Tá, gente? Agora vamos para a segunda. Tô finalizando a segunda. Aí lembra do passarinho, ó? Que no lápis não deu pra ver muito. Então, eu fiz uma bolinha nele e lá em cima eu fiz uma... ó, eu vou pôr já essa segunda parte aqui. Ó. E essa casinha eu fiz ela mais gordinha e assim, inclinadinha, ó. Ai, que coisa mais fofa, gente. Tá meio torto, mas não tem problema. Por quê, gente? Porque é vintage, né? É vintage. Ó. E aqui também, double line. Porque double line dá uma disfarçada aqui dos nossos traços. Aí, ó. Ai, que lindo, gente. Tá? E aqui também a gente pode fazer as madeirinhas aqui, né? Ó. Aqui as madeirinhas, tá, gente? Ó. E o passarinho aqui, ó. Então, o passarinho, ó. Ai, que eu acho muito. Olha! Uma gota, né, gente? Uma gota.
Ó, não tem dificuldade, gente, pra fazer esse passarinho. Ó lá, ó. Gente, tá fofo demais. Não tô aguentando, acho que eu vou fazer outro passarinho. Vou fazer outro passarinho aqui. Eles estão se comunicando. Eu vou fazer mais um aqui, ó. Eu vou colocar o outro aqui, ó. Então, como que eu faço o passarinho, gente? Eu faço uma bolinha, ó. Uma bolinha e faço só uma curvinha em cima, ó. É bem fácil o nosso passarinho aqui. Ó. Tá vendo? Mesmo quando a gente acha que não vai dar certo, no final dá. Aí, ó. Gente, sério, gente. Olha que coisa mais fofa. Ai, gente do céu. Tava com saudade das nossas artes. Ó. Tá fofa demais, gente. Tá? Ó, daí a gente vai pondo os... A gente vai fazendo uns detalhezinhos assim, ó, dentro dos risquinhos, uns risquinhos pontinhos, né? Por quê? Pra trazer o quê? Mais realidade pra esse negócio aqui. Né? Ó. Tá? Aí a gente faz uns risquinhos, pontinhos. Aqui, ó. Aí aqui embaixo também pra dar um movimento. Apesar de que aqui não tem movimento, né, gente? Mas... entendeu, né? Ai, as cordinhas. Não fiz as lampadinhas, gente. Essas lampadinhas vai ficar um charme, você vai ver. Deixa eu ver. Fiz assim, ó. Aqui. Aí eu vou fazer aqui, assim. Aqui. Aí eu vou fazer... ai, saindo daqui. Aqui. E aí vou pôr uns... ó. Tipo umas gotinhas aqui, ó. Ó. Umas bolinhas assim. Gente, isso daqui vai ficar fofa demais, hein? Ó. O fiozinho aqui, ó. Tá? E eu não vou fazer a double line na linha, vou deixar ela assim. Pra não ficar muito larga. Eu acho que pronto. Ó, aí a gente já pode escrever. Ai, meu Deus, a parte de escrever, hein, gente? Olha lá, gente, como tá. E aqui também, né, eu posso... ó, fazer uns raminhos assim, sabe? Só com os pontinhos assim, ó. Olha como fica bonitinho. Né? Porque os risquinhos, quando a gente faz os risquinhos assim, ele dá um movimento. Tá? Pronto. Olha lá, o desenho já tá, gente? Agora, eu vou escrever. Eu vou escrever, ó, tá vendo como é bom a gente separar os espaços, ó? Porque daí eu já tenho aqui bem certinho. Ó, se eu começo a desenhar sem ter separado o espaço, eu sempre faço assim, porque eu acho que assim fica melhor pra gente conseguir ver. Então, agora eu vou escrever o texto aqui de lápis e depois eu passo a caneta, depois a gente vai pintar tudo, tá? Deixa eu virar aqui, ó. Então, pega um lápis aí. Ou uma lapiseira, né? Se tiver. Então, eu podia colocar texto pequenininho aqui. Esconderijo do Altíssimo. Mas eu não aguento. Eu vou escrever o texto todo, gente. Tá? O que habita... eu vou escrever o texto todo. Só que eu vou escrever com letra pequenininha e bem simples. E quando chegar aqui no versículo 2, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu... a gente vai fazer isso em bandeirola. Vai ficar bem, mas bem fácil aqui, vocês fazendo aqui comigo. Vocês vão ver que vai ficar bem fácil, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou começar escrevendo com letra caixa alta, assim. Letra de forma, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Como essa Bíblia aqui, ela não tem linha. O que eu falo, né, pra vocês, ó.
algumas bíblias, elas trazem a linha ou elas trazem um pontilhado, mas tem algumas que tem espaço, mas não tem linha. Então, o que eu faço? Eu gosto de colocar uma folha com linha embaixo para me ajudar, tá? Ó, essa Bíblia aqui é a da Fé Ilustrada. Ó, tá vendo como fica bom, ó? E eu tenho cupom de desconto, tá? Na Fé Ilustrada, se quiser, né, gente? É o que eu falo aqui. Não tô aqui pra vender nada, gente. Mas se for comprar, que seja com desconto, né? Ó, tá vendo como dá pra ver agora? Olha que beleza. Olha que beleza pra escrever. Tá vendo? Então, eu gosto de fazer isso. Então, eu ponho uma folha com linha embaixo. Então, o meu cupom aqui, se você quiser, né, da Fé Ilustrada, é Iane Lipatim 10. Tudo junto, tudo maiúsculo. E número 10. Iane, aí tem 10% de desconto na loja das meninas, tá? Ó. Então, agora eu vou escrever. Tá vendo, gente? Gostaram disso daqui? Olha como fica bom. Então, eu vou escrever aqui, ó. Eu vou começar um pouquinho mais pra cá, como eu vou passar pra caneta. Só que eu vou fazer uma letra... Como é o nome, gente, da letra? Cursiva não, de forma, tá? Só que eu gosto de usar umas letras, um modelinho diferente, tá? Mas você pode escrever básico mesmo. Ó. Eu gosto de fazer umas letras assim, uns tamanhos diferentes. Olha como fica bom assim, gente. Aí depois, ó, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Do Altíssimo e descansa a sombra, ó, quem é o onipotente, gente? Quem é? Onipotente. Diz ao Senhor, ó. Tá vendo que é só esse que pode dizer? Diz ao Senhor. Ó, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer as bandeirolas aqui, ó. Diz ao Senhor o quê? Então, eu vou fazer assim, ó. Olha só, deixa eu ver se vai dar pra ver bem. Vai, ó, bem fácil, a gente vai fazer 3 bandeirolinhas aqui, mas bem fácil. A gente vai fazer assim, ó. Ó, eu vou aproveitar esse espaço aqui e vou fazer assim, ó. Um Szinho bem, como é que fala? Bem suave, ó. Um Szinho bem suave, tá vendo? Um S bem suave. Aí eu vou fazer mais um. Embaixo. Aí eu vou fazer mais um bem pertinho. Agora mais um. Mais um bem pertinho. Vocês já vão entender. E mais um. Ó, então eu tenho 3 largos. Eu só segui aquela primeira linha que eu tinha lá. Até não tá tão bem, não tô seguindo tão bem aqui, tá? Eu vou dar uma ajustada. Mas eu fiz 1, 2, 3. Tudo igual, tá? Eu fiz um S suave e segui com esse mesmo S suave aqui pra baixo, ó. Eu fiz então mais 1, 2, 3, 4, 5 linhas aqui pra baixo. Então, agora eu só vou ajustar para que ela fique bem paralela a esse meu primeiro S. Não precisa vir aqui para tudo, tá? Até o final lá, ó. Aqui eu começo o meu S, ó. Daí, eu faço paralelo lá, ó. Aqui, esse aqui, ó, ele deu uma afinada aqui. Eu vou dar uma engordadinha nele aqui. Vocês já vão ver como é fácil fazer a bandeirola, gente. Ó, essa parte aqui que deu uma... Ó, eu só sigo o traço que eu já tenho lá.
Aí, olha, o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui vai ser como se fosse o começo da minha bandeirola. Segue aqui. Então, eu vou fazer uma ponta assim, ó. Aí, aqui eu vou fechar, ó, primeira faixa. Eu vou arredondar essa ponta aqui de cima, ó. E vou fechar aqui, ó. Tá vendo que ficou só uma faixa aqui, ó? Ó. Só uma faixa aqui, ó. Agora, essa aqui, ó, eu vou arredondar também, a segunda aqui, ó. Do mesmo jeito que eu arredondei lá, ó. E essa última aqui, ó, arredondei lá. Essa aqui também eu vou arredondar, porque essa é a segunda. Eu já vou mostrar pra vocês o que vai acontecer com essa. Mas vai fazendo aqui que vai dar certo. E essa aqui eu vou arredondar aqui, ó. E o final dela vai estar pra lá. Olha só que coisa mais linda que fica. Entendeu, gente? Ó, então é como se fosse uma faixa e ela estivesse dando volta pra trás e viesse aqui pra frente. E aí, para que fique uma faixa só, eu vou fechar essas partes aqui, ó. Puxo pra dentro, puxo pra dentro. E aqui eu puxo pra cima e puxo pra cima. Deu pra entender, gente? Ó. Agora eu vou passar a caneta, porque daí vai ficar melhor pra vocês verem. E aqui eu vou escrever as três frases. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu. Eu vou fazer isso aqui pra dar ênfase, tá? Então eu vou aproveitar essa parte aqui que tá mais... Ó. Ó, essa parte eu arredondo e aqui tem mais retinho. Ó, aqui vem uma pontinha, ó. Daí faço isso aqui de novo. Ó, redondo, pontinha, ó. Ó, pontinha, ó. E aqui de novo. Ó, daí aqui redondo, redondinho aqui, ó. Aí agora eu puxo aqui pra encostar lá e puxo aqui pra encostar lá. Olha, ficou uma faixa só, entendeu? Essa parte aqui. Essa é a parte aqui, às vezes dá uma... A gente olha e acha que é difícil, mas se a gente fizer assim... Aí não fica. Ó, vou fazer duas, porque daí o traço que não ficou muito legal, ele dá uma disfarçada. Ó. Essa parte aqui. Tá? Olha, gente. Tá? E agora eu vou escrever o texto, tá? Porque eu já, tá vendo? Eu fiz de lápis aqui, já sei que vai dar o espaço. E aqui ainda falta, porque aqui vai ser meu refúgio, meu baluarte, Deus meu. E embaixo, em quem confio. Tá? Então eu vou fazer. Tá vendo que esse aqui ficou... quando eu fiz de lápis, ele ficou mais deitadinho, ó. Ele tinha que... Mas tudo bem, gente, é o que deu pra fazer aqui, né? Então, não tá tudo bem. Eu não vou ficar sentindo a pressão, gente. A gente não pode ficar sentindo a pressão, senão a gente não vai fazer a nossa arte, tá? Então, meu refúgio, ó. Eu vou fazer com letra cursiva aqui, tá? Aqui dentro. Eu vou aproveitar que eu tenho mais espaço para puxar essa letra mais, ó. Meu baluarte e Deus meu. Deus
Aí aqui, ó. Eu vou seguir a mesma letra que eu tava lá em cima. Em quem eu confio. E aí eu termino o texto. Em quem confio. Em quem confio. Tá? E aqui eu não posso esquecer o Salmo, né, gente? Deixa eu escrever ele aqui. Salmo 91, 1 e 2. Então agora eu vou fazer isso daqui com a caneta que eu cobri mesmo o desenho. E aqui eu vou escrever com a minha brush piquititinha, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Agora eu só vou... Ó. Porque como é bastante coisa escrita, eu não vou usar a minha brush pra fazer isso, não. Vou fazer assim. Ó, eu gosto da... No... Com... De... Bi... Ju... Do... Altíssimo. E... Descansa. A... Sombra... Do... Quem é o onipotente, gente? Onipotente. Diz... Diz... O que habita... Diz do Senhor, né? Tá? Diz do Senhor, não. Diz ao Senhor, né? Deixa eu pôr um A aqui, ó. Ao Senhor. Aí aqui já vou terminar com essa mesma caneta. Em quem confio. Ó, em quem confio, tá? Aspas e aspas. E Salmo 91, 1 e 2. E agora, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu. Vamos ver. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Ó. O que vocês estão falando? A Micron também serve. A da Sakura, a caneta da Micron é bem boa. A caneta da Unipin também é bem boa. Eu tô usando uma da Tombow. Deixa eu ver se eu tenho aqui o modelinho delas. Aquela que é begezinha. Não tô com elas aqui, mas essas daí são bem boas. O importante é que seja a nanquim, se você quiser fazer assim com aquarela, né? Senão você pode pintar também com lápis de cor, com caneta, tá? Ó, vamos escrever agora aqui, né? Ó.
refúgio. Ó. Aqui, ó. Meu. Luarte. Deus. Deus meu. Ó. Essa é a parte mais tensa, né, gente? A parte mais tensa. Tá? Então, vou tirar essa da linha. Ó, já vou pôr a outra aqui pra gente pintar, gente. Daí, agora, o que a gente pode fazer? Apagar, né, de dentro pra fora, sempre pra não amassar a página, gente. Deus me livre. Ó, de dentro pra fora, você puxa assim, ó. Que daí você consegue apagar aí os traços, tá? Olha, gente, tá? Pronto. Ai, agora essa parte. Daí, o que acontece? Quando a gente pinta aqui com a aquarela, daí é bem rápido de pintar, porque, né, você põe o negócio já. O que vocês estão falando? Deixa eu ver, gente. Isso, adapta. Vamos fazer a letra? Vamos fazer na nossa live próxima uma de letra? Uhum. A gente faz, tá? Uma live com as letrinhas, porque ajuda, né? Ajuda. Tá? Então, olha, o que a gente vai fazer? Agora vamos pintar, gente, que saudade, olha. Então, já tô com as minhas aguinhas aqui. Ó, os dois potinhos. É sempre bom ter dois potinhos, um para molhar e um para molhar e um para limpar o pincel, tá? Então já vou pegar minha aquarelinha, vou deixar ela aqui. O que é bom fazer, independente da aquarela que você tenha, deixa eu achar o meu aqui, você fazer a tua paleta de cores. Isso é fundamental, gente. Ó, isso é muito importante fazer, a sua paleta de cores. Eu sempre falo aqui, né? Mas como a gente tá começando hoje, deixa eu falar. Por quê? Porque eu tenho a minha paleta aqui, ó. Essa aqui tem um monte de cor, gente. Eu tenho 48 aqui, né? Porque facilita, eu não preciso fazer as misturas. Mas com 12 cores escolar, você consegue, né? Fazendo as misturinhas nas cores, você chega a várias tonalidades. Mas aqui pra mim acaba sendo mais prático, tá? Então eu tenho todas as cores. Mas olha só, como é que eu vou saber que cor que dá esse negócio aqui? Não sei, gente. A não ser que eu faça uma paleta. Então, eu fiz uma paleta, ó, que ela está posicionada exatamente aonde estão... Ui, eita! Aonde estão as minhas cores, ó, tá vendo? Então, eu tenho 4 fileiras e eu sei como que essa cor vai se comportar no papel. Como que ela vai se comportar no papel. Então, eu faço a minha paleta de cores, tá? Então, é muito importante a gente fazer isso, muito. Essa aquarela aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela é bem fácil de achar, gente. E ela o precinho dela é bem bom, sabe? Da Giotto. Deixa eu ver a minha paleta dela, que eu não sei onde é que eu coloquei mais.
Porque eu tenho a paleta dela também que eu fiz. Ó, essa aqui é da Giotto, essa aqui tem 36 cores, também é muito boa, tá? Então, isso, aí depois você pode pintar de lápis de cor, é porque demora mais, né, pra pintar de lápis de cor, por isso que eu não faço, né, mas também fica bem bonito de lápis de cor, aquele bem macio, tá? Então, ó, deixa eu mostrar atrás da folha, fica manchadinho, tá, gente? Aquela história de que não mancha, não, mancha assim, ó, é um bocadinho, tá? Mas essa minha Bíblia aqui, ela não é, as minhas Bíblias de espaço aqui, elas são Bíblias para arte mesmo, não é a minha Bíblia de leitura, tá? Então, pra mim, não tem problema. Então, agora vamos pintar, gente, que essa parte é muito bom. Ó, então já tô com um negócio ali, já tô com os meus pincéis aqui, já tô com um pedacinho de papel aqui pra enxugar os meus pincéis e bora pintar, né, gente? Eu vou começar por essas casinhas aqui. Ai, que delícia, gente! Ó, de giz aquarelado também, com certeza. Ó, então eu vou pintar essas daqui tipo de marronzinho, assim. Aí vou fazer o fundo azul aqui, pra dar um destaque, né? Tudo bem rústico, essas casinhas. E os passarinhos amarelinhos, as luzinhas aqui amarelinhas também. Então, vai ficar bem bonitinho, tá? Então, eu vou pegar, ó, daí eu vejo na minha paleta qual a tonalidade de marrom que eu vou querer. Aí, é importante o quê? A gente ter o quê? Só que o meu já tá todo sujo. Como é que fala, gente, o negócio? Um godê, né? Pra colocar as tintas. Só que o meu tá todo sujo, eu vou fazer sem ele. Eu vou usar esse aqui mesmo. Ó, porque o meu, tá vendo? Eu uso aqui, ó. Só que daí ele tá sujo aqui, ele tá todo pintado. Então, o que eu posso fazer? E isso aqui, eu posso ativar a cor que eu tenho aqui, ó. Se eu coloco água nesse verde, ó, eu vou fazer pra vocês verem. Eu ia pintar a casinha, mas eu vou fazer aqui só pra vocês verem, ó. Eu tenho 2 verdes aqui no meu godê, tá vendo? Eu vou colocar só água aqui, ó. Quando eu coloco água aqui, ó, eu ativo, ó. Tá vendo? Aqui tem um verde mais escuro, vou misturar ele, ó. E vou colocar ele aqui, ó. Olha só. Então, eu ativo essa cor aqui, ó. E aí, eu posso usar. Ó, tem mais um verdezinho aqui, ó. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele também. Misturar com esse aqui. E vou pintar a minha arvorezinha aqui, ó. Meu matinho aqui, ó. Olha isso, gente. Tô com a folha embaixo, tô. Ó! Gente, sério, gente. Então, o que eu gosto de fazer, né, pra pintar? Eu gosto de deixar bem manchado, ó. Eu não pinto bem certinho, não, né, gente? Eu gosto... Por quê? Porque a gente é vintage. Olha só que coisa mais linda. Tá? Ó. Eu pego aqui... Você viu que eu nem precisei pegar tinta nova. Eu usei... Eu só ativei aquela que eu já tinha aqui, ó. Aí, eu vou pegar mais dela. Ó. Aí já... É que eu tava com o verde aqui, mas normalmente eu gosto de começar pintando lá por cima, né, gente? Pra não borrar aqui pra baixo. Mas tudo bem, eu fiz aqui pra mostrar pra vocês. Aí eu vou ter que ter mais cuidado só pra não borrar, né? Porque... Mas aqui é pouca tinta também, não vai ficar muito molhado. Ó. Tá? Então, ó, já fiz ali a basezinha dele. Agora, eu vou fazer as casinhas. Eu vou pintar... Deixa eu arrumar aqui. Eu vou fazer agora as casinhas. Então, vou pegar um pincelzinho. É sempre bom, né, gente, ter um pincel mais largo para fazer mais fundo e um pincel mais fininho para fazer os detalhes menores. Vou começar por essa casinha aqui, menorzinha. Então, eu tenho até um marronzinho aqui. Eu vou dar uma ativada nesse marrom que eu tenho já aqui, ó. Tem um marronzinho aqui, vou dar uma ativada. Aí, venho e tiro o excesso, ó. Eu tiro o excesso de água, porque eu não sei como é que ele vai se comportar no meu papel. Então, é bom cuidar aqui para não colocar muita tinta. Carolzinha, para achar as tintas em loja, essas aquarelas aqui, você acha até em papelaria, sabe? É bem fácil de achar. Até em papelaria você acha. Porque é escolar. Ó, fiz aqui. Aí, o que eu vou fazer, ó? O que eu gosto de fazer, que eu sempre falo pra vocês. Pega um pedacinho de papel e veja aqui como é que vai ficar essa tinta, ó. Que tom que vai ficar, tá vendo?
Ó, eu quero assim, mas eu não quero tão escuro, ó. Então, vou pôr mais água. Como que eu clareio uma tinta? Não é colocando branco, gente. Não é necessário colocar o branco, né? A não ser que você queira mudar a tonalidade. Mas se você quiser deixar mais claro, você bota água. Tá? Então, pronto. Ó, aí eu já tô aqui com a minha tinta. Como essa casinha é assim, gente, eu não vou pintar tudo como uma coisa só. Eu vou... Ó, como que eu vou deixar esse desenho bem vintage? É fazendo e deixando partes brancas aqui, ó. Gente, aí aqui na parte de cima eu ponho mais tinta, ó. Porque tipo tá sombreado. E aí eu não pinto tudo. Tá vendo que eu faço assim, gente, ó? Olha isso. Ó. Então aqui, ó, eu deixo as partezinhas brancas, ó. Gente, aqui, ó, não tem, né, não é profissional na aquarela, né, gente? Mas a gente vai fazendo aqui como a gente acha que vai ficando mais bonitinho, ó. Então eu ponho, tá vendo que eu deixo meio manchadinho, ó? Eu gosto dessas coisas. E aí eu vou deixando umas partezinhas brancas aqui, ó. Por quê? Porque é vintage, gente. Ó, olha que coisa mais linda que fica, gente. Então, agora eu venho aqui, ó, e deixo mais escuro ainda aqui em cima, ó. Tipo, mais sombreado, tá vendo? E aqui também eu vou deixar, ó. Aí você vem e vai dando batidinhas até você achar que ficou bom. Olha isso. Gente, super vintage. Agora eu vou fazer a outra casinha. Esse outro tom aqui eu vou fazer... Eu vou puxar um pouquinho para uma cor mais avermelhada. Ó, como eu tô com a minha paleta de cores, essa casinha eu fiz nesse tom, ó, nesse marronzinho. Essa eu vou puxar mais pro telha, assim, ó, essa outra casinha aqui, tá? Então, eu vou puxar mais pra esse telha aqui, ó. Então, eu já sei onde é que essa cor tá. Ela tá aqui, ó. Então, vem. Vejo no meu papel o tom que vai ficar, ó, tá vendo que ela tá mais avermelhadinha? Vou usar esse tom aqui mesmo, tá? Então, eu vejo se não tem muita água também no meu pincel e começo. Ó, aí eu vou fazer da mesma coisa que eu fiz ali, ó. Eu gosto de fazer assim, deixando uns espacinhos em branco, que eu acho que fica bem charmoso. Ó. Aí agora eu concentro a tinta onde que eu quero mais. Eu quero mais aqui em cima, porque aqui em cima eu... Ó. Tá? Eu não pinto tudo de uma vez. Agora, eu vou fazer essas basezinhas, que são o quê? É tipo da árvore mesmo, né, aqui. Então, eu vou fazer um marronzinho mesmo também. Só que um marrom mais escuro agora. Então, se eu quero mais escuro esse marrom, eu vou deixar ele mais concentrado de cor. Então, eu posso pegar o mesmo marrom que eu usei pra cá e colocar mais tinta dentro dele. Que daí ele vai ficar mais escuro. Ó, tá vendo? Então, eu mudei a tonalidade só acrescentando um pouco de tinta nele. Então, eu vou por aqui. Olha só como ficou escuro. Olha, gente! E aqui, ó. Ó. Gente, sério. E aqui eu vou usar o mesmo tom pra fazer aqui, ó. Aí, ó, que eu falo pra vocês, né? Que eu gosto de pôr deixar umas partes com umas partezinhas brancas. Porque eu acho que fica bem bonito, bem vintage. Ó. Gente. Tá fofo demais, né? Ó. Tá vendo como na aquarela é bem rápido de pintar, gente? Olha, se a gente tivesse no outro... Agora eu vou pegar um verde mais... Não, vou deixar por último aqui o verde pra terminar. Vamos continuar o nosso topo da nossa casinha ali.
Ó, vou pôr um pouquinho mais de vermelho nesse marrom bem escuro para fazer agora essa parte aqui. Ó. E daí eu gosto de fazer assim, dando batidinhas assim, porque daí a aquarela vai manchando. Ó. E essas manchinhas da aquarela aqui são demais, né? Ó. Tá? Agora eu vou pegar um pincel bem fininho para pintar essas luzinhas. Elas vão ficar coisa mais fofa, essas luzinhas. Vou pegar um bem fininho, porque são muito pequititinhos. Ó, agora eu vou pintar essas lampadinhas aqui, tá? Então, eu vou pegar um pincelzinho bem fininho pra pintar essas lampadinhas aqui. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Não, gente. Tá, ó. Então, eu vou pegar aqui um amarelo. Vou colocar aqui no meu godezinho que tá todo... E esse aqui é bem pouquinho, né, gente? É só uma binguelinha aqui. Até mais claro. Ó, pra tirar o excesso, você bate o papelzinho que você tem ali. Ó, e aqui, o que é legal de fazer? É pintar em volta da luzinha, né? Porque é como se fosse uma luzinha. Então, pinta em volta. Tá? Passa do limite aí do teu desenho, ó. E aí depois você vem com mais tinta e acrescenta um pouquinho lá no miolinho dela. Porque daí parece que ela tá mesmo brilhando, né? Ai, não, gente, sério, gente. Olha isso. Aqui. Ó, eu venho, acrescento mais no miolinho, dou uma concentrada ali de tinta. Olha, gente. Coisa mais fofa. Ai, gente, eu não tô aguentando, que tá fofa demais. Vou pintar agora os passarinhos, tá? Eu vou pintar o passarinho. Vou pintar de amarelo. Que cor que eu pinto, gente, esse passarinho? Acho que de amarelinho mesmo eu vou pintar. Né? Eu vou pintar aqui fora de azul. Então, eu vou pintar o amarelo e rosa, esses passarinhos aqui. Vamos ver como que vai ficar. Eu acho que vai ficar bonitinho. Rosa e amarelo. Então, opa. Ó, tá vendo? Eu testei esse rosa aqui, só que eu não gostei. Ficou muito, tipo, roxo. Eu vou pegar um rosa mais clarinho. Vou fazer ele com rosa mais clarinho. Tá vendo? Ó, vou deixar assim bem pouquinho, porque é pouquinha cor, né? E vou pintar esse aqui também. Mesma corzinha, daí eu dou umas batidinhas em alguns lugarzinhos, ó, ele já fica manchadinho. Tá lindo. Tá? Bem pouquinho. E agora, aqui o miolinho, não, agora eu vou pintar o fundo. Aí eu vou pegar, sempre a gente vai usar um pincel maior pra pintar o fundo aqui, sabe? Como é mais espaço, eu vou fazer o verde aqui, ó. Vou concentrar um pouquinho mais de verde aqui. Deixa eu ver que tom aqui, ó. Aí eu venho, põe mais tinta ali, que eu já tinha pegado a tinta. Só pra dar mais uma... Fazer mais umas... Ó. Aí você pode... concentrar mais em alguns lugares, assim, que fica bem legal. Aí aqui eu vou pintar tudo de azul, né? Então, assim, ó, deixa eu mostrar aqui, porque muitas vezes vocês perguntam como fica atrás, né? Ó, tá vendo? Ó, fica manchadinho, gente, tá vendo? Vai secar, daqui a pouco a folha fica bem retinha. Então, esse fundo aqui, ou a gente faz de aquarela, tá? Que vai ficar bem molhadinho. Ou a gente usa um giz, assim, sabe? Tem o giz seco e tem esse giz aqui, que é um giz em gel. Esse aqui eu uso bastante, porque daí a folha fica seca.
né? Então eu passo um algodãozinho nesse e pinto aqui o fundo, que fica bem legal esses giz aqui. Ou de aquarela. Eu vou pintar hoje aqui, vou pintar de aquarela, tá? Mas esses giz eu uso bastante, gente. Eu até vou fazer de aquarela pra mudar um pouco, porque eu gosto bastante do giz, tá? Mas como às vezes vocês não têm aí, né? Então, é esse aqui, ó, gente, tá vendo? Ó, ideal para pré-escola, é esse mesmo, ó, com cheirinho, é esse mesmo. Mas, sabe, é giz em gel, tá? É muito bom isso daqui pra usar na Bíblia, assim, porque daí não molha, sabe? Então, eu vou pintar isso daqui de azul, eu vou pintar todo esse fundo aqui de azul, então vai dar bastante destaque ao meu desenho. Então, eu vou fazer, agora eu preciso do godê, um azul, né? Só que daí eu vou precisar de mais tinta. Então, eu vou pegar esse aqui, que já meio que eu comecei com azul, ó. Eu vou ativar, só que eu tenho que colocar tinta. Não adianta só ativar esse restinho aqui, que não vai dar. Ó, porque eu vou precisar de mais tinta. Então, eu vou botar bastante água, ó, que é só água, ó. Com o restinho que tinha aqui. E vou acrescentar o azul que eu vou usar. Ó, vou usar esse aqui bem azul. Ó. Vendo? Ele tem bastante tinta aqui, ó. Daí, cadê? Eu vou usar esse aqui. Ó. Tá? Então, eu tenho bastante azul aqui. Aí, pra clarear, eu boto mais água, se eu quiser, tá? Vamos ver que tom que vai ficar. Daí, eu vou no meu papelzinho, ó. Tá bom, vou fazer assim mesmo. Vou botar pra quebrar com o meu azul aqui hoje. Ó. Ó. Pego mais aqui. E aí, aqui, ó, pega quiser tirar um pouquinho da cor. Essa aqui, caneta que eu tô usando, a preta, ela é a prova d'água. Então, não tem problema eu passar aqui por cima, ó. Ó, tá vendo? Porque não vai borrar. Por isso que eu falo pra vocês, né? Não tem problema se a tua não é, dá pra fazer do mesmo jeito, né? Se não é a prova d'água. O negócio é que você não vai poder passar a tinta por cima. Aí tem que ter mais cuidado em relação a isso. Só isso. Ó, minha tinta já acabou, gente. Só pintei isso aqui, tá vendo? E agora, como que eu vou fazer do mesmo tom? Vai ter que ser mais ou menos, mas não tem problema, porque a gente... Ó. Quis fazer, porque dá bastante destaque aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó, eu posso passar aqui por cima. Então, vou pintar tudo em volta. Olha, gente! Como deu bastante destaque. Ó. Eu amei. Daí, gente, me conta, vocês gostaram? Eita, peguei bastante agora. Ó, ixi, acho que agora ficou bem forte. Tá vendo? Ó, eu passo aqui por cima porque não tem problema, ele não vai borrar, tá? Ó. Pronto, eu já tô com o meu texto. Eu já tô com o meu texto escrito. Ó, eu já tô com tudo aqui, o meu texto já tá escrito, então... É só... Aí agora, ó, eu vou... era pra ter feito aqui, né? Mas eu vou fazer agora. Eu gosto de grifar o texto, né, que a gente usou, ó. Eu vou pôr aqui, ó. Ai, que coisa mais linda, né, gente? Ó.
Aqui, ó. A caneta da Tombow é a prova d'água, que é a brush que eu usei, e essa daqui também, nanquinha, prova d'água. A da Unipin é a prova d'água, a da Sakura é a prova d'água, a da Pentel é a prova d'água, tá? É sempre bom a gente ler, na própria caneta ela vai dizer se ela é a prova d'água. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ai, é que eu não tô com as outras aqui, eu só tô com a minha da Tombow. Essa é mais... até custa um pouco mais cara, que eu não comprei aqui, sabe? No Brasil ela custa mais cara. Quando eu vou pra fora eu aproveito, né, gente? Pra comprar essas coisas. Ó. Então é isso. Aqui, a casinha aqui, gente, o fundinho tem que dar uma escurecida, né? Porque tá parecendo que a casa tá aberta, né? Vamos dar uma escurecida nesse fundinho aqui, ó. Ó. Porque fechado, né? Ó. Ai, gente, sensacional. Ai, minha gente, é isso. Eu vou pintar aqui, eu vou fazer uma leve sombrinha amarela aqui nesse escrito. Pra puxar o amarelo das luzinhas. Ó, pegar o amarelinho aqui que eu usei. E bem de leve, vou só... tá aqui, ó. Ó. Bem de leve, só pra tirar do branco aqui, ó. E daí, novamente, né, gente? Só tô usando aqui porque não vai borrar meu desenho. Senão a gente tem que cuidar pra não borrar, né? Ó. Tá? Olha, gente... tá fofo demais, gente. Tá, então é isso, minha gente. Que Deus abençoe. Que depois, amanhã, então, eu vou fazer o quiz do Pentateuco. Vou colocar aqui. Vou colocar as lives aqui, né? E logo mais eu coloco a agenda das próximas lives. Sábado que vem eu vou estar no Rio de Janeiro, gente. Então, não vai ter live de sábado. Mas eu vou colocando tudo aqui nos stories, tá bom? Os espaços brancos, né? Que é vintage, né? Isso aqui é legal. Eu também gosto muito desse jeito, tá? Mas façam a arte de vocês lá, postem lá e marquem pra gente compartilhar umas com as outras, tá bom? Deus abençoe, minha gente. Até a próxima. Nossa, hoje ficamos bastante. Das 8... até agora, hein? Deus abençoe, minha gente. Até a próxima.